Buenas tardes, diretamente da TV Meg, mais transmissões ao vivo. Colaborar com Renato, para que ele volte logo. Tá fazendo muita falta na comunidade, principalmente na minha vida e na vida do Matheus. Serginho não está legal. É que vão passando os dias e a tendência é as pessoas se acostumarem com a falta, né? E nós não. A nossa tendência não é se acostumar com a falta, é aumentar a luta. Já passou o susto, voltamos às bases da investigação, a cobrar resultados, a dar carteiraço na mídia e principalmente nos políticos, que são o chefe do puteiro todo e são os caras para ser xingados. Porque aí, quando tu chega nas instituições, o próprio delegado novo diz, mas o chefe é o Jorginho. Tu não gosta dele? Não é uma questão de gostar ou não, eu nem conheço ele. Eu tenho certeza que ele tenha muitas qualidades, e uma das qualidades é a capacidade de resolver problemas quando se tem uma polícia opressora, de alguma maneira. E eu não quero saber as tretas, as mutretas e os orquestrados políticos. Não me interessa. Eu não faço parte. Estou estudando a cartilha que recebi do amigo, como fazer uma candidatura sem ter partido. Por quê? A título de entendimento. Para ensinar aos meus filhos. Nada de pretensões políticas. Vou ler aqui o que eu escrevi, o texto fixado no Instagram, mentira, também está no Instagram, na Magda Keiber, em todas as nossas principais páginas, e de extrema importância para trazermos lucidez ao Ministério Público, que parece estar muito preocupado com o posicionamento de cachorro, com o Renato, seu agressor, dessas coisinhas boas da Costa da Lagoa, como se eles fossem as vítimas. E nós queremos saber quem está pagando a conta para isso acontecer nas instituições e as verdadeiras pessoas vulneráveis, que é o Renato com seu atestado médico de paciente crônico, e seus filhos e sua esposa, fatidicamente ostracizada pela justiça universitária, que não considerou nem ouvir-me para ver o tanto que são conluios de extrema esquerdalha, e me condenou e me fez passar por 2 camburões e tudo isso que eu tenho demonstrado nas redes, contado historinhas, muitas historinhas aí, que nem começaram a ser contadas lendo documentos. Eu vou ler isso aqui, que é a minha carta, é o meu veredito, e é o mais importante agora. Renato Lucman. Eu marquei ele. Toda injustiça, todas as contendas com a polícia, politizados. Concluído o conluio stalking terrorista. Perseguição à família arquitetos e nunca contra abusadores, estrupadores, apoiadores de sequestro legalizado, premeditado e tentando passar numa boa nas instituições públicas infantis do senhor Jorginho Propaganda Melo. Aqui, ó, eu tô sem o meu malaleuca e agora não é mais Jorginho Bunda Mole, é Jorginho Propaganda Melo. Então, ao menos que resolva esse problema e faça uma boa propaganda, já que a política é assim. Que sejam propagandas buenas e não propagandas falsas de uma polícia falsa que está falseando em relação à segurança pública. Nós precisamos de proteção, nós não precisamos de polícia invadindo a nossa casa, coletando nossos meios de defesa e trabalhando para putinhas maconheiras. Voltando ao contexto do que eu estou falando, que é apoiando um sequestro legalizado, premeditado por essas putinhas, tentando passar nas instituições infantis, através de denúncias falsas, em conselho tutelar e delegacias. Conselho tutelar esse que não teve autonomia para fazer investigações adequadas,
mas que em dado momento se vê obrigado por força da ordem e dos fatos inescrupulosos a tomar outro rumo. Isso é muito descaramento de alguns policiais, amigos dessa gente louca que faz dossiê da vida, da família, arquitetos sem nenhuma responsabilidade ou permissão para agir dessa forma de atentado ao pudor, à família e à educação de nossos filhos. Como que pessoas que não têm acesso à nossa casa podem dizer tantas besteiras sobre nós nas instituições? Estamos cansados dessa situação na capital Florianópolis, da nicotina. Acho que a nicotina subiu nos neurônios. E as autoridades devem vestir as calças para mandar o pai de família para casa e imediatamente recolher todas as terroristas stalking da Costa da Lagoa, coagindo menores, coagindo autoridades, coagindo até a vara da infância e muito mais. Ou ao menos tentaram coagir e passar o sequestro legalizado utilizando a delegacia da capital, ou seja, um conluio, uma quadrilha, uma gangue de vários boletins de ocorrência inverossímeis contra essa família. Em nenhum momento abriram investigação para identificar tampinhas e comportamento abusivo das senhoras Marques, não até agora que eu conheça. Tão preocupada com crianças fora, aí aqui ficou foram da escola. Foram da escola, é fora da escola, mas quem quiser entender vai entender. Meras politiqueiras baratas, utilizando mídias, instituições infantis para sequestrar as crianças dos pais e possivelmente do país para grupos extremistas internacional do tráfico infantil. Eu já vi tudo em Santa Catarina e sei o que eu estou dizendo. Isso é a ilegalidade tóxica para fomentar criminologia concentrada usando os próprios tribunais de Santa Catarina. Essa gente viciada de extrema esquerda insistindo nisso deveriam estar presas em qualquer lugar sério do mundo, isso que aconteceria com elas. Sobre o engendrado dentro das instituições públicas, delegacia contra o Renato e a Meg, é visível que foi tudo premeditado para invadir a casa deles depois do sequestro dos filhos e prisão dos pais. E isso, senhor Jorginho Melo, não deveria estar permitindo em Santa Catarina, Florianópolis. Afinal, somos um estado ordeiro e você, governador, prometeu combater os grupos de extrema esquerda. Porque eu estou frisando extrema esquerda porque o senhor Crespo me chamou de extrema direita, sendo que a cunhada dele me sequestrou o direito a voto. Então significa que eles querem apagar meus canais, me censurar, me tirar o direito de votar, são de extrema esquerda, cientificamente comprovado. Insistindo em baderna de droga circulante, fofocas stalking e outros comportamentos inadequados à família original. E Jorginho prometeu, senhora Ivani Becker, marquei minha mãe, tá aqui, ó, ela é marcada a página dela. Prometeu, fez a lei stalking, prometeu que ia combater isso e não está combatendo. Acompanhou o terror Ivani Becker, acompanhou o terrorífico plano em 2020. Superamos aquela fase e nenhuma autoridade interessada em punição dos terroristas do vulgo Coquinha, pois o Bita tapeou tudo naquela unidade de polícia de segurança pública. E aí não querem que eu fale nada sobre a segurança pública? Se eu estou recheada de motivos? Eu não sou mãe tóxica, eu sou mãe real, contundente, verdadeira e justa, e não vou me calar. Já expliquei e já falei. O nazi-fascista, capitalista, sistema de polícia vai me fuzilar também? Que é isso? Já não prendeu o Renato? Não está na hora de parar?
Vamos lá. Agora, a Polícia Civil intensificando os danos contra as crianças, forjando a extração do pai de família e envergonhada a mãe nas redes e mídias. Mídia bendita. Eu não sei por que veio bendita, eu escrevi maldita, eu vou editar isso aqui. Mídia bendita de Florianópolis. Eu vou apagar isso aqui e vou arrumar. Saiu bendita, junto com o tal delegado-geral da Polícia Civil, ostracista, senhor governador do estado. Eu não posso dizer que o Prisco Paraíso é maldito, eu não posso dizer que vários jornalistas de idade sejam malditos, porque nenhum falou mal de mim e nem me entrevistou. Então eu sei que existem jornalistas benditos, sim, e que se me entrevistasse ficariam de queixo caído, de saber que essas coisas estão acontecendo e sendo tapeadas no Estado. Não respeitam nossa autonomia na saúde, muito menos nossa autonomia na educação, causando terrorismo no Estado, do Estado omisso. O Estado omisso contra nós. É omisso nas coisas e depois faz terrorismo com a polícia contra nós. Totalitário, deplorável, negando o direito de amplitude de defesa contra os ataques do Estado catarinense e o Estado Jorginho Melo, o seu Estado Jorginho Melo. E nós estamos denunciando incessantemente sobre estar toda a família Keiber-Luckmann correndo risco, inclusive o Renato na cadeia, de vida, por conta de grupos terroristas de extrema esquerda, inclusive metade do seu funcionalismo público, que apoia esse xixetão, que não desiste, é uma maníaca política, colocar fuzil na cabeça de criança, invadindo a nossa casa, chutar o paciente crônico pré-curado, chamando de vagabundo, e não é a atitude da Força Especial do COR e PC Santa Catarina. Ou eles estavam muito de saco cheio de ser chamado por uma balela dessa. Ou eles são muito comunistas, aí é problema deles. Aí nós estamos com mais problema que o Jorginho dá conta. E na minha liberdade de expressão eu posso fazer perguntas. Mas isso aconteceu debaixo das minhas câmeras para contentamento da vadia abusadora xixetão. E isso é uma verdadeira vergonha para Santa Catarina, Florianópolis, sendo que esse xixetão deveria estar presa desde que colocou a gangue armada na minha casa, e aquele delegado geral devia estar falando contra ela e não contra mim na televisão. Mediante isso, nos restou gravar vídeos ao Ministério Público para elucidar os fatos, mostrar imagem do terrorífico plano delas, de continuar atentando e usando a delegacia para conluios de extrema esquerda. E não estou dizendo que elas vão conseguir. Estou falando que vão tentar, como ótimas manias políticas stalking que são. Sobre o Renato Luckmann, o guerreiro cerceado do legítimo direito civil de amplitude de defesa mediante um ataque terrorista do Estado omisso com a saúde dele. Omisso sim, porque não deu tudo o que precisava, principalmente para a sequela, e não se discute isso. Negligente por completo com as sequelas causadas e totalitário deplorável ao forjar uma prisão preventiva arbitrária e ilegalidade tóxicas dos conluios judiciário. De juízo aumentador, ex-delinquência deliberada, ostracismo, obrigatoriedade tóxica e tudo que estraga o estado bonito de Santa Catarina, Florianópolis. Quando arquitetos do cabelo não podem cumprir as atividades de atendimento ao público por causa de quadrilha feminista, de vizinhas stalking, terrorista, invejosa, maníaca, perseguição política, até para criança andando de bicicleta, difícil negar que existe ostracismo na costa da Lagoa Florianópolis por parte do grupo terrorista invadindo a delegacia e gerou inquéritos sem pé nem cabeça contra Renato e Meg. Sobre as crianças e a escola pública, estamos vivendo tudo isso porque o conluio político stalking que permeia a escola pública e o posto de saúde de extrema esquerda
se sentem donos em detrimento dos outros. E Matheus Otávio, de 9 anos, jamais será submetido a fofocas e bullying naquela instalação cheia de gente ridícula do grupo terrorista Stalking, que atentando contra nós há mais de 5 anos, inclusive em 2020, o Sérgio Henrique pagou o pato naquela unidade de educação, enquanto agora a Prefeitura de Florianópolis fraudou o histórico escolar dele, 3 anos, que nunca houve uma só aula ou presença desse aluno nesse segmento escolar público. E isso é mais que suficiente para dizer que as instituições estão mal a pior e que é meu direito universal ser autônoma antes que o pior aconteça contra essas crianças forjado por essa gente cheia de vícios e malícias. Atenciosamente, Meg, né? Ao colaborar para soltar o Renato, trabalhador autônomo, imediatamente eu fiz um vídeo. Acho que eu não estava tão legal, assim como depois que eu cheguei de lá, que eu fiz outros vídeos, eu publiquei hoje também. E nessa conversa, o que mais me importa é tentar entender por que um xexetão tenha tanta autonomia para infiltrar as instituições, como o Conselho Tutelar ou Putelar em dados momentos, que é putela, porque está atendendo o putão, não está atendendo a criança e sua família. Como que esse xexetão tem autonomia para invadir uma vara de infância com o dossiê da família? Como que a irmã faz um monte de atestado e joga em cima os corpos de delito do pai de família e não é honesta de dizer que ela invadiu nossa casa, agrediu o Matheus, me agrediu, arrancou meus cabelos todinhos e ainda foi fazer o tal do corpo de delito para usar aqueles médicos maravilhosos que eu tive a oportunidade de algemada estar lá diante deles, que escreve o que você quiser, eles escrevem, né? Eu estive lá, eles nem te olham, eles não têm compromisso nenhum com a verdade. Outra coisa que tem que ser destruída é o exame de corpo de delito, além da audiência conciliatória. E eu gostaria muito de ser eleita a qualquer coisa nesse estado, porque eu ia terminar com todas as leis feministas. Mulher ia guerrear de igual para igual com homem. Ia acabar a putaria. Ia acabar a mídia maldita, ia acabar todas essas coisas, porque lei de mulher nunca serviu para mim. Nunca. Senão o seu Célio e a Vitória Fortes estariam na cadeia e não processando-me, como foi o que instaurou o Ministério Público o inquérito para apurar se eu sou um ser racista ou não. Minha personal Sheila, minha amiga Shirley, escritora, agora escritora, ao menos pelo que eu estou acompanhando nas redes, mulheres felizes, sempre foram bem tratadas por mim. Nunca precisei usar de racismo com ninguém. Agora eu estou sofrendo racismo por ser de Concórdia, por ser do Oeste, por ser branca, ao ponto de dizer para a dona da cadeia, enquanto eu imaginava que aquela 12 dela um dia podia ser minha, e dizia para ela o seguinte: a senhora se sente como? Eu disse: me sinto amarela. Imagina entrando para o presídio que eu ia me sentir branca. É claro que eu não ia me sentir branca. Senhoras e senhores, a proteção à criança, ao adolescente inclui o Renato em casa. Respeito, muito mais respeito com a nossa autonomia, respeito e responsabilidade ao julgar quem diz que é bom ser tão bom assim no mundo, quando os fatos da localidade, da comunidade remota mostram que essas pessoas não são tão boas assim. E eu não estou aqui para julgar a benevolência e a bondade delas. Eu estou aqui para acabar com a injustiça contra o Renato, dar sossego para ele. Talvez ele esteja realmente se sentindo bem lá na cadeia para não ter que olhar para a cara do xexetão correndo atrás dele, dos filhos dele.
incomodando todos os dias, todos os fins de semana, durante meses consecutivos, e ainda gritando assim, porque ela tá enchendo o saco por causa daquela quadrilha. Não, eu não estou enchendo o saco por causa da quadrilha, eu estou mostrando que você é responsável por esta quadrilha. Que você e o Nando estiveram orquestrando tudo, exatamente como a porcaria do Abaixo-Assinado ou o Manifesto Ostracista, coagindo pessoas da comunidade, que eu gostaria que a juíza e a promotoria da infância exigissem todos aqueles nomes serem entrevistados daquela falação e intensificadas a investigação sobre esse xexetão aí. Para ela cair, ela tem que cair, ela tem que cair, ela tem que pagar as multas de ter perseguido o homem. E como eu disse para a conselheira tutelar, eu estou especialmente preparada para enfrentar a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e contar essa história e pedir leis, que sejam apuradas leis para o homem provedor. Porque o Renato pode ter os defeitos dele, mas ele é o homem provedor da casa. Eu tentei abrir o meu salão. E o que eu tive é aquele vídeo, que eu não sei se eu já posso publicar nas redes, aquele vídeo, aquele escândalo que aconteceu aqui na porta de casa de novo. Elas não têm interesse em acordo, elas vão para audiência conciliatória, fazem todo mundo de palhaço. Eu já nem vou, porque eu não quero acordo, eu quero que a lei seja amputada a essas pessoas, mesmo com o Renato preso. Ele não merece estar passando por isso. E as redes sociais servem para isso, senhor Lima, delegado-geral dessa polícia que passou aí pelas redes sociais. Nada contra o senhor, que só estava fazendo o seu trabalho. Bem planejadinho. Chega um ponto que nós temos que dar as mãos e se unir com os iguais, com os leones. Não dá mais para ficar aguentando esse tipo de hienas. Hienas! Amebas flamejantes, meras amebas flamejantes, tomando conta de tudo. Eu não tenho problema com todas as pessoas lá da escola, mas eu sei que as crianças pagam o pato porque eu acompanhei através de agenda e de filho lá. Como isso funciona. E jamais eu colocaria o Mateuzinho, uma criatura especial, sendo construída a escrita dele, toda a memória dele, todas as coisas que vão fluir na cabeça dele, como eu fluí através do que me foi construído na idade de 9 anos, jamais colocaria lá para me destruir tudo que nem fizeram com esse cara aí, o Sérgio. E eu não responsabilizo 100% do Sérgio, aquela escola. Tem várias outras. Mas só a fatia do que eu não gostei de lá. Eu sou justa, já falei, sou mulher justa e verdadeira. Mas as instituições de Floripa, que gostam muito de abafar e perseguir todo mundo, não gostam. Então tá na hora de fazer empreendimento, sair fora daí. Porque enquanto vocês são funcionários públicos, é carteiraço do cidadão quando não estiver fazendo bem. Se não tivessem me processando, eu não estava falando. Mas como começaram com muita coisa e a gente percebeu que iam usar o caso e toda essa pastinha verde que está lida nas redes, eu vou começar a lê-la de novo e compilar com os fatos de agora, como que foi orquestrado o 2020, para depois as vadias usar isso em favor dela, a história do Fabrício, do restaurante Coração de Mãe, como que a Rosângela Máximo usou tudo isso para orquestrar o que eles fizeram contra nós, eu vou começar a ler tudo de novo. É assim que será, enquanto não criarem responsabilidade nessas instituições. É assim que será. Nós somos autônomos há mais de 5 anos. Fomos nós que criamos pandemia? Não, mas sobrevivemos a ela.
E agora temos autoridade no assunto para dizer que não vamos ceder a esse Estado baderneiro. Ah, agora não tem mais bullying na escola. Muito difícil, acabaram de corromper o histórico de uma criança. É muito grande, nós preferimos o fluxo menor. Por que que eu não abro minha escola para outras crianças? Porque é muito difícil lidar com crianças que não estão acostumadas a brincar de polícia e de ladrão, como eu era quando era criança, mas que estão acostumados a ouvir essas músicas bagaceiras, botar um correntão e sair com essas modinhas. Não dá certo! Não dá certo! Mateus só dá certo lá com os pescadores, com os antigos, nos barcos, brincando com a tarrafinha dele, pescando o peixinho dele, com a vida natural que ele tem. Que a gente escolheu esse paraíso para ter a vida natural e não para ter a vida que essas canalhas querem forjar para as pessoas, pegando uma linha do Estatuto ECA. Se elas lessem o Estatuto ECA, elas jamais vinham de calcinha na frente da minha casa. Porque isso é sexualização. Bota um hobby, bota um shortinho, seja educada. Nós não afrouxaremos, mesmo mediante Renato preso. Diz minha mãe, deixa essa gente trabalhar, mas trabalhem para os que querem, eu não quero. Agora manter o Renato de refém dessa putrescina chamada Estado, não vai ser assim. Vocês podem tentar, mas vai custar caro e eu vou estar aqui, ó. Eu vou estar aqui. Todas as vezes que eu critiquei qualquer atitude da polícia, eles ouvindo os meus vídeos adequadamente, sem nenhum tipo de droga na cuca, vão saber que é real. Se for investigado por uma promotoria ou por os profissionais das corregedorias, dessas polícias sérias, vai ver que o Xexetão fechou um portão para ela. Mas aí é só para ela. Aqui é o outro problema com o terreno, aí ela quis infiltrar ali, não podia mexer, tinha que todo mundo poder passar, para ver como é desconexo o que elas fazem. Em muitas realidades, é nos animais, é no ecologismo, é na escola, é em tudo. É querer se infiltrar na casa da família. É botar escuta aqui atrás, ouvir o que eu falo para espalhar tudo distorcido em grupos, me difamando. E quanto a isso, o Ministério Público não vai conseguir escapar. Principalmente o Fábio, deixa eu ver se eu lembro o sobrenome dele, Trojano, Por favor, senhores, o joguete acabou. Acabou. Eu avisei, vocês iam ter um começo e um fim. Eu sempre avisei as crianças, eles vão fazer isso com a mamãe. Eles não têm escrúpulos, eles não medem as iniciativas canalhas. E isso que tem que ser cortado. Porque se a delegacia tivesse a capacidade de observar que Crespo e Nailde mentiram já no início e cortado as asinhas deles ali, o Renato não estaria passando por isso. 6 inquéritos, o que uma mulher dentro de casa pode ter 6 inquéritos? Se não é forjado. Campanhas de medo. Gritaçada aqui na frente de casa quando eu vou desembarcar, porque tu só é grandona na internet. Não, eu sou grandona onde eu estiver, porque eu trabalho com a verdade, senhora Máximos. Eu não sou adicta da mentira, da corrupção, da bandidagem, das drogas circulantes. São coisas que nos diferem. E na avaliação no próprio presídio eu pude provar lá pela dona. Demonstrar, eu estou arrebentada. Eu não sei como que eu suportei esses 5 anos. É muita força de vontade de vencer por algo bom e justo. O Renato mesmo não tem entendido as minhas lutas. Ele diz que ele não entende algumas coisas de mim. Eu sempre soube na minha bola de cristal, no meu coração, que fariam tudo isso. E agora eu te pergunto, Jorginho Melo, uma pergunta bem pessoal,
que eu gostaria de ter a oportunidade de sentar no seu gabinete e conversar frente a frente com você. Nem que seja através da mulher máquina e dessas telas. Qual o teu objetivo em tudo isso? Minimizar os danos ou continuar afetando o pai de família desta maneira? Esta é a pergunta, porque você prometeu combater grupos extremistas de esquerda que ficassem enchendo o saco dos outros. Eu não sou extremista de grupo nenhum. Eu coloquei câmeras de proteção por causa dos malditos encapuzados, que a gente viveu isso naquele ano de 2020 e sabíamos que o Bita voltaria, como ele voltou também. Até quando vai permitir esse tipo de funcionário agindo desta maneira? Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Tenha um feliz sábado, como diz minha amiga. Um feliz sábado, ela é adventista e ela diz para mim. Um feliz sábado, então um feliz sábado. E amanhã eu volto com mais.